ela permite que aquele cliente, seja a primeira, segunda, quinta, 10ª vez que ele esteja comprando o seu produto, ele vai ter a mesma experiência das vezes anteriores. Sejam muito bem-vindas, fabulosas, a mais esse conteúdo de valor aqui para vocês do Minha Fábrica de Crepes. E o nosso intuito aqui é aprofundar temas relacionados à jornada com os crepes congelados, a fazer essa renda com os crepes da cozinha da sua casa, esclarecer eles e destrinchar da melhor forma para clarear esses conceitos aí na vida de vocês. E claro, fazer vocês faturarem R$3.000 ou mais por mês aí da cozinha de casa. Meu nome é Priscila e o tema de hoje é a importância de padronizar os crepes congelados. O que é padronizar? Eu trouxe aqui um conceito de dicionário para vocês que vai fazer todo o sentido de tudo que a gente vai discorrer aqui para frente sobre o nosso tema de hoje. Padronizar é estabelecer o padrão de, submeter a padronização, uniformizar. Na nossa realidade, então, o que é uniformizar, padronizar? É toda a experiência, todo crepe que você servir, ele tem o mesmo padrão, seja visual ou seja também de consumo. E o que é a padronização de consumo? Ter a mesma quantidade de recheio, ter a mesma quantidade de massa, ter a mesma experiência em cada mordida. Como se trata de um produto mais artesanal, né, mais manual, porque querendo ou não, por mais que a gente tenha uma máquina, quem faz todo o trabalho é a gente que é um humano, né? É um trabalho humanizado, manual, artesanal. Então, quando a gente faz um tipo de trabalho assim, as chances, né, dele ficar padronizado, como se fosse uma linha de produção, como se fosse uma fábrica que tivesse algo muito uma máquina, vamos dizer assim, né? Quando a gente vai numa fábrica, tem aquelas máquinas e elas padronizam milimetricamente do mesmo jeito, do mesmo formato, né? Porque tem máquinas envolvidas e elas são calibradas para que isso aconteça. No nosso caso, a gente tem um instrumento de trabalho que é uma máquina, mas ela não faz o crepe em si, né? Quem tem que fazer, quem tem que reger, né? Fazer toda essa administração desse produto ficar pronto é um ser humano. E a gente sabe que quando a gente faz algo manual, é mais difícil que tenha uma padronização. Tem mais chances, né, de ficar um de um jeito, outro do outro, mas vocês vão ver que mesmo sendo um trabalho manual, é possível sim, através de cuidados, através de detalhes, que vocês vão conseguir fazer um produto que garanta o mesmo nível de qualidade, o mesmo padrão em todos os clientes, em todas as experiências. E eu sei que muita gente deve estar se questionando, né? Esse negócio de padronização, não sei não, hein? Tô aprendendo agora sobre isso, mas tenho minhas dúvidas aqui. Por que a padronização é tão importante, Priscila? Em primeiro lugar, que é o que rege o nosso negócio, né? Para ter qualidade, né, na experiência do cliente. Então, o que acontece? A padronização, ela permite que aquele cliente, seja a primeira, segunda, quinta, 10ª vez que ele esteja comprando o seu produto, ele vai ter a mesma experiência das vezes anteriores. Então, ele vai ter tranquilidade que se ele comprar amanhã, ele vai ter o mesmo nível de qualidade hoje. O segundo ponto do porquê tão importante padronizar é em relação ao seu controle de custo. Quando a gente padroniza, a gente tem o controle nas nossas mãos. Então, se você tem uma padronização, você tem uma quantidade, você sabe precificar, você sabe quanto aquele crepe custa. E isso vai ser saudável, né? Isso vai trazer saúde aí no seu lucro, na sua precificação. E em terceiro lugar, não menos importante, ele trazer uma facilidade, uma precisão na hora das compras. Porque quando você padroniza, né, a sua massa, os recheios, toda a parte de confecção, embalagens, etc., você sabe exatamente o que gasta por crepe.
E se você sabe o que gasta por crepe e sabe quantos crepes você vai produzir, é muito mais fácil você ir, né, fazer as suas compras e ter uma compra saudável, vamos dizer assim. O que que é uma compra saudável? É não comprar menos, para você não ter que sair correndo depois, perder tempo e perder dinheiro muitas das vezes, porque você vai ter que comprar mais caro num lugar mais próximo. E também, se você comprar em exagero, você também vai estar perdendo dinheiro, porque você vai ficar com o estoque parado por muito tempo, com risco de vencer, e isso vai te descontrolar também financeiramente em relação às suas compras e não vai otimizar elas, né? Não vai dar uma precisão. Então, são esses 3 pontos muito importantes que já vão configurar como sim, você deve padronizar e daqui para frente tem muito mais coisas que eu vou mostrar para vocês para intensificar essa questão da importância da padronização. Nossa, Pri, beleza, já estou entendendo mais ou menos aí, mas como que eu padronizo então? Calma, que a gente está desenvolvendo esse tema e no fim desse conteúdo eu vou dar dicas práticas de ouro para você padronizar o seu crepe e ó, ser show de bola. Vocês precisam entender que padronizar os crepes congelados, ele vai te requerer sim um pouco mais de dedicação em tempo. Quando a gente faz algo de forma aleatória, sem muito pensar, sem muito, né, precisar aquilo, a gente gasta menos tempo, né? O resultado é pior, mas a gente gasta menos tempo. Então você faz de forma aleatória e faz e produz. Então ele vai te requerer um pouco mais de tempo, mas esse tempinho a mais vai trazer vários benefícios em conjunto que vão valer a pena. Eu disse agora para você já 3 benefícios que mostram que é muito bom você ter esse controle, né, de padronização. Que primeiro, você ter sempre os clientes satisfeitos, ter sempre a mesma experiência para cada cliente. E isso vai sim ser uma consequência positiva nas suas vendas. Você ter esse controle de custo, afinal, custo é dinheiro e impacta no seu lucro. E essa otimização na hora das compras, né? Para não ser uma coisa tormento, para toda hora esquecer uma coisa do supermercado ou até mesmo perder produtos na despensa. Então, só esses 3 benefícios já compensam um pouquinho mais de dedicação que você tenha na hora de padronizar. Mas e se eu não padronizar? Qual a consequência? O que acontece? Uma das consequências mais graves é a desvalorização do seu trabalho, do seu produto. A padronização é um dos pilares que você precisa ter para ter um produto mais agregado, um produto mais gourmetizado, um produto que as pessoas enxergam todos no mesmo valor. E quando você tem um crepe mais gourmetizado, você agrega valor nesse produto, você vai criando autoridade no mercado. Então, você vai prevalecer. Quando o assunto é crepe suíço congelado, ou até mesmo crepe suíço, você vai ser autoridade do mercado. E o que acontece com uma autoridade, com uma marca que tem autoridade, com uma marca reconhecida? Ela tem mais valor aos olhos da pessoa. E quando um produto tem mais valor aos olhos das pessoas, você consegue cobrar o preço justo por aquilo sem ter aquela pechincha de preço, né? Sem ser aquele produto que as pessoas compram mais barato. É verdade. Autoridades de marcas, né, são bem pagas, são comentadas na cidade. Então pensa só, você vira uma autoridade, né, nos crepes suíços e as pessoas comentam: nossa, você viu a fulana, tá fazendo crepe? Nossa, tá bombando. Ela vendeu pro fulano, fulano me indicou, postou uma foto lá, ela tava na feirinha tal, ela fez o aniversário do fulano. E aí você começa a ser comentada. E quando a gente é comentada, é chamado a atenção para a gente um olhar positivo. E quando a gente comenta muito sobre uma coisa positivamente, a gente fica instigado a conhecer. E por que eu te falo isso? Eu te falo até por uma experiência própria. Eu tenho um exemplo aqui para trazer para vocês do tanto que você ser autoridade no mercado e as pessoas bochichar lá sobre o seu produto de maneira positiva é válido para o seu negócio, traz mais vendas. Teve um exemplo aqui de uma empresa de waffles, aqueles carrinhos itinerantes de waffles com sorvete.
Era uma ideia diferente, assim como os crepes congelados. E eu fiquei um tanto quanto instigada para conhecer, afinal estava todo mundo falando sobre ele. Beleza, ele veio na minha cidade e ficou, acho que 2, 3 dias, carrinho itinerante. Gente, eu fui já no último dia, se eu não me engano, ou nos últimos dias, e tinha uma fila gigantesca para poder consumir o produto. Ou seja, nos primeiros dias que já costuma bombar mais, né? Imagina como que não tava. Eu cheguei e tinha uma fila muito grande, virando assim, ficava num posto. E o que eu fiz? Eu fiquei na fila, gente. Porque a fila era uma prova, né? Uma prova social de que aquilo ali realmente era bom. Porque eu já tinha ouvido falar que o negócio, né, era bom. Já estava todo mundo comentando. Aí eu chego lá, tem gente na fila. Então você fala, poxa, deve ser bom mesmo. O que aconteceu? Uma coisa que eu odeio, que é ficar em fila. Fiquei na fila mais de 40 minutos para poder consumir o produto. E aí, quando eu consumi, quis postar, tirar foto e tudo mais, marcar a empresa, né? Para mostrar que eu também estava consumindo, que eu fazia parte, né, daquela experiência que o pessoal estava falando. E eu trago esse exemplo para vocês para mostrar que realmente toda aquela ligação que eu disse para vocês tem senso. Então, quando você faz um produto padronizado, você traz valor. Quando você traz valor, algo mais gourmetizado, as pessoas enxergam você como uma autoridade naquele nicho, né, naquela área. E quando você é autoridade, as pessoas bochicham e falam sobre você. E isso repercute. E isso traz clientes. Por outro lado, eu tenho um exemplo também muito ruim para vocês entenderem. Essa foto aqui é de um crepe que eu comi em uma cidade vizinha aqui, quando a gente foi curtir lá um clubezinho, né? Tinha um trailer, né, também itinerante, de crepe suíço, nesse caso foi crepe suíço, no palito. E eu fiquei logo louca para experimentar, né? Falei, afinal, é o que eu trabalho, eu quero ver, eu quero prestigiar, eu quero analisar, né, esse perfil de crepe aqui de uma forma saudável. E assim foi feito. Primeiro que o valor era altíssimo, né? Já fiquei assustada, falei, gente, eu entendo sobre o custo, né? Em cima para se ter, para vender um crepe, e eu achei já o preço bem salgado. Mas pensei, então vou experimentar que deve ser muito bom e talvez eu tire até insights aqui, né, para o meu negócio. Quando eu consumi, eu acho que eu não preciso nem falar nada, né? Com a foto aqui, de novo, eu tô colocando a foto aqui para vocês, já dá para perceber que o nível de qualidade não era nada bom. Ele não tinha padrão, tinha pouco recheio, ele não foi bem assado. Pode ser que o padrão deles seja esse, né? Sempre mal assado, sempre com pouco recheio. Mas isso tem cheirinho de não padronização, de que as pessoas não prezam pela qualidade, não prezam por valorizar, né? Fazer da mesma maneira todos os crepes de maneira com qualidade mesmo, da melhor forma que eles podem. E aí, o que é a consequência? Além de eu não comprar mais, eu não indiquei para ninguém. Muito pelo contrário, a gente tanto indica coisa boa quanto não indica e fala, não compra do fulano de tal, não é mesmo? Então, quando tem um filme muito bom, você logo vai correndo para indicar, ou alguma coisa legal, gostosa, ou até de se utilizar, você compra, você já faz uma propaganda gratuita daquele produto, né? Então, nesse caso, eu fiz uma propaganda de não consumo, porque eu não queria que as pessoas se frustrassem e passassem por essa experiência ruim. Experiência que eu disse lá em cima, que é importante a padronização para garantir a mesma experiência com qualidade do cliente. E qual é o momento ideal para eu levar essa padronização para os meus crepes congelados, Priscila? O melhor momento é no início, é o mais rápido possível. Por quê? Como eu disse para vocês, autoridade, fama, todo mundo falando, bochichando sobre aquilo, quando uma coisa é ruim, lembra da coisa ruim, do produto ruim? Também se é falado. E quando o produto é ruim e é falado, é difícil você reverter essa fama, né? Então fica mais difícil de você reverter e mostrar que seu produto realmente é bom. Então, desde o início é muito importante que você leve fiel à padronização do seu produto para, claro, já disseminar o seu nome no mercado de forma positiva aí, desde o início da sua marca.
Um dos impedimentos, né, dos fatores que vai te impedir de fazer um crepe com padronização, né, é a correria, é a pressão. Então, normalmente, quando a gente faz um crepe lá na hora para o cliente, né, o famoso crepe ao vivo, vem aquela pressão. Todo mundo com fome, todo mundo querendo ser servido. Você tem aquela máquina que tem a potência dela, que tem a demanda, a demora dela para ser confeccionado os crepes. E aí logo você não se dá muito conta, você não dá muito valor para padronização. Você quer logo já tirar aqueles crepes, suprir as pessoas para poder atender, né, o seu serviço da melhor forma. E isso diminui muito, né, a sua possibilidade de ter um crepe padronizado. E um outro fator também é quando você faz o crepe de maneira sem os recheios de maneira aleatória, ou através de uma colherzinha, ou através com a mão mesmo, pegar, né, ela mão higienizada, pegar o recheio e já colocar. Isso, gente, é um erro muito grande em relação à padronização, porque é muito difícil no olho você acertar a quantidade de recheio em cada crepe. Então, seja na colherzinha ou seja na mão lá no olho, você sempre vai ter o risco de ter um crepe mais recheado do que o outro. E aí, tudo aquilo que eu disse impacta a experiência do cliente, vai ter mais bacon aqui, menos naquele, por exemplo, os seus custos vão ser impactados e na hora da compra vai ter esse risco de faltar alguma coisa. E eu tenho um outro exemplo para falar para vocês em relação a essa questão de padronização, de custo e de experiência. Eu fiz uma análise de crepe um dia, inclusive lá nas minhas redes sociais, e mostrei sobre uma experiência que eu tive com crepe na minha cidade. Era um crepe feito na hora, né? Então a experiência em si do recheio, né? Com os congelados, a mesma coisa, né? O recheio vai morder, vamos ver o que é a experiência. Eu achei muito bacon, gente. Eu pedi um crepe de bacon com mussarela e veio uma quantidade exorbitante de bacon e pouca mussarela. E o que acontece? O bacon é muito salgado. Então, quando você exagera nele, fica uma coisa enjoativa. E além de me trazer uma experiência um tanto ruim, com certeza para a pessoa que está fazendo, foi uma desregularização no custo. Ela não teve o controle direito do que aquilo custou. Porque as chances dela ter posto muito bacon no meu e no próximo pouco bacon eram chances grandes de acontecer. Então, essa falta de padronização impactou negativamente nesse ponto. E aí, cada vez mais eu sinto na obrigação de expor para vocês que sim, esse tema é um tema que dá o que falar, tanto que a gente trouxe um conteúdo só disso, né? E que é muito importante se você quer trabalhar com o crepe de forma gourmetizada, de uma forma valorizada. E agora, para encerrar na prática, para você saber sair desse vídeo já com a prática em mãos de como você vai ter o caminho para padronizar os seus crepes, né, e ter um resultado positivo, eu vou te dar algumas dicas e anota papel e caneta aí. Primeiro ponto é definindo os materiais, os ingredientes que você vai usar, tá? E aqui, um outro exemplo que eu dou para vocês é lá no início, eu troquei a marca do doce de leite, gente. Então, eu tinha uma marca que eu utilizava, que eu utilizo ela até hoje, né? Voltei com ela, que é uma marca perfeita, que os meus clientes amam, que se enquadram no custo-benefício para mim, e eu resolvi trocar. E quando eu troquei, os clientes sentiram a diferença e a diferença foi pro negativo, porque a marca que eu já utilizava era melhor. Então, quando você define as marcas que você vai utilizar, e isso, gente, você define lá nos testes, né? Quando você faz os testes para poder vender, fidelize, tente o máximo fidelizar as marcas dos ingredientes. No máximo 2 marcas, né? Na falta de uma no mercado, você ter uma outra bem similar, para não impactar na experiência da padronização também. O segundo ponto na prática para você padronizar é definindo a quantidade de recheio para cada crepe. E isso pode ser, com muita ajuda, né? Uma balancinha digital de cozinha. Essas simplesinhas de cozinha mesmo, custa 30, 40 reais no máximo e vai te ajudar a ter a amostragem desses recheios que você vai estar garantindo que todos vão estar mais ou menos, né, com o mesmo peso.
É óbvio que a gente tem uma tolerância, um coeficiente de segurança. Se você define, por exemplo, que você vai utilizar 25 gramas de carne pronta e um dá 26 e um outro dá 24, a diferença na hora do consumo é irrisória. A pessoa não vai, por causa de 1 grama, sentir a diferença. O que já muda, se você não tiver essa padronização, que vai ajudar muito, né, quando você tem a balancinha, é você pôr 20 gramas num, 30 no outro. E isso sim vai dar uma diferença muito grande na hora do consumo. Então, essa balancinha digital, você fazer umas amostragens, né? Depois, com o tempo, você vai ficando mais expert nisso. Inclusive, você vai tirar lá a prova, né? Que você está colocando mais ou menos o peso, mas que vai ser uma coisa mais automática. Isso vai garantir que você faça os recheios padronizados. O terceiro ponto, ainda nos recheios, é você fazer eles em formato de kafta, tá? Tudo que for ralado, que for algo que você consiga fazer como se fosse uma kafta, é muito interessante porque ele fica por completo no recheio e quando a pessoa morde, ela vai ter uma experiência, né, de um crepe recheiudo. E todos seguindo o mesmo padrão, ele sempre vai ter essa experiência boa. E o quarto fator na prática que vai te ajudar a ter padronização dos seus crepes é fazer os crepes sem pressão, na suavidade. Quando a gente trabalha com os congelados, você faz antes os crepes para depois vender, não é? Então você não tem aquela pressão que eu disse para vocês nos eventos, que todo mundo está esperando e aí a padronização é um pouco difícil, porque você não tem tempo, tem que sair do jeito que tá e entregar para o cliente. Com os congelados, no seu tempo, você faz, se precisar fazer alguma correção, você tá lá com o tempo para isso. E esse tempo a mais que eu disse para vocês de investimento é onde vai trazer todos esses benefícios que a gente conversou aqui nesse conteúdo. Então, bora para a prática e depois eu quero que vocês me contam como que foi após a padronização do seu crepe.